Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E hoje eu trago minha amiga aqui, a Paula Vilela, né, engenheira civil, mestre e doutora na área de reuso de água, com mais de 20 anos de experiência em consultoria de projetos hídricos. Ela tem expertise técnica em processos e tratamentos de efluentes, reuso industrial da água e gestão hídrica, conduzindo projetos complexos na América Latina, Brasil, Peru, Colômbia, Equador. Atualmente, é pesquisadora da Universidade de São Paulo e desenvolve projetos em parceria com os Estados Unidos. Bem-vinda, Paula. Conta pra gente aí, como é que você entrou na área de recursos hídricos? O que te motivou ou foi por acaso? Não. Boa tarde, é um prazer estar aqui com o professor Água, é um grande prazer participar aí do seu programa. Mas a minha história com o saneamento, com recursos hídricos, começou muito antes de eu ingressar na universidade. Meu pai trabalhou 30 anos na Sabesp, na Olha área de só. saneamento, Então, assim, tratamento de água e esgoto eram conversas do dia a dia na minha casa, né? E visitava, inclusive, as plantas de tratamento. Ele atuava mais na parte de tratamento de esgotos, então eu visitava as estações. Então eu cresci nesse ambiente, né, voltado. DNA. Exato. E aí foi naturalmente, né? Quando eu ingressei, a minha formação em engenharia civil, mas aí eu já fui estagiar na área e fui embora e a carreira avançou. Ah, muito bom, muito bom. E conta pra gente, aí, você trabalha com várias coisas, você trabalha com projetos, governo, Sim, municipal, industrial. Conta pra sim. gente aí os desafios que você já enfrentou na América Latina. Você está trabalhando por todos os lugares aí. Até Vários. encontramos um amigo mexicano comum recentemente. Exato, exato. Atualmente eu estou na Chart Water, né, Chart Industries, eu sou diretora técnica para a América do Sul e também tenho uma posição de pesquisadora na Universidade de São Paulo. É assim, Everton, os maiores desafios que eu vejo, não só no Brasil, mas em outros países da América do Sul, está sempre ligado, quando a gente trabalha com clientes públicos, está ligado à questão política, né? Porque água e saneamento é uma prioridade, sem dúvida, mas muitas vezes vai ficando em segundo plano quando não é algo tão urgente. Então, às vezes, tem um plano de governo que vai investir no saneamento, isso mais, né, fora do Brasil. Aqui a gente tem um marco regulatório que está caminhando aí para a universalização, mas tem o recurso destinado, aí troca a gestão, aí para de investir. Tem a questão também da fiscalização, supervisão das agências ambientais, né? Eu acho que o Brasil é uma das mais avançadas. Eu vejo em outros países que às vezes o Chile está bem avançado também, mas tem alguns países que a fiscalização não é tão ostensiva assim, aí mais para os clientes industriais, né? Então tem essa questão da contaminação, de não atendimento aí às metas ambientais. Agora, no Brasil, a gente está com a questão do marco regulatório, que tem que universalizar, né, universalizar os serviços de água, de tratamento de água, coleta e tratamento de esgotos até 2033. É um grande desafio, né? Mas pelo menos nós temos aí essa meta. Não sei se acho pouco provável, né? Conseguir fazer isso com o que falta aí, né? Até 2033, mas esse eu acho que é o maior desafio do Brasil hoje. Essa história de fazer uma meta ultra, hiper, mega blaster ousada, né? Tipo 2000. Você não acha que isso daí atrapalha? Porque como é que você vai se planejar para algo que não é factível? Essa é uma É, coisa que eu sempre me pergunto. eu acho que assim, Everton, nós, comparando com os outros países da América do Sul, nós somos um dos mais atrasados em termos de água e tratamento de esgoto. Se você olhar o Brasil como um todo, né? Não estou falando só da região do Sudeste, né? Quando você vai para o Norte, para o Nordeste, a cobertura dos serviços de saneamento é muito pequena ainda. E nós estamos no século passado ainda, se for ver, né, em termos de cobertura, de coleta, de tratamento. E aí vem uma meta, né, uma nova legislação que estabelece que em 13 anos nós vamos ter que fazer o que não fizemos nos últimos 50. Eu acho muito difícil, e aí, enfim, está ocorrendo uma aceleração da privatização dos serviços, né, de água e de esgoto. Acho que numa tentativa de tentar também acelerar, mas eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Acho que não conseguimos, não. Eu também acho difícil. Não é só falta de dinheiro, né? É falta
de dinheiro, de vontade Eu política. acho, eu acho que também vai esbarra muito, principalmente quando você olha a questão da concessão dos serviços, a questão dos contratos. Os Hum. contratos de concessão, eles precisam, né, teoricamente, a ANA, a Agência Nacional de Água, que faz a fiscalização e supervisão desses contratos, e esses contratos eles têm que ser muito bem elaborados, porque é isso que vai garantir que o novo concessionário, né, que na verdade o que está acontecendo é uma privatização mesmo, né, dos serviços, que o novo concessionário realmente cumpra as metas, senão será punido. Esse seria o ideal, né? É o que É, deveria acontecer. Mas vamos falar do assunto que é tua praia aí. Você tem o histórico de tratamento de efluentes e reuso. Essa sim, palavra aí que a gente gostaria que emplacasse no Brasil, né? O reuso, mas parece que é mais lento do que o saneamento ainda. Que tristeza. muito. Como é que as indústrias estão lidando com a necessidade de reduzir o consumo de água e tratar os resíduos de maneira mais eficiente? Isso aí está andando? O que que você tem sentido aí? Devagar, mas está andando. Primeiro, nós não temos uma legislação no Brasil de reuso de água. Nós temos algumas normativas técnicas que alguns estados adotam, mas regulamentação para a prática do reuso ainda não temos no Brasil. Então, a gente copia muita coisa dos Estados Unidos, né, lá de fora, como normativas técnicas. Isso eu já acho que é um retrocesso, porque o ideal é que já tivesse uma regulamentação para a prática de reuso. Com relação às indústrias, o que, que acontece? A água para a indústria que utiliza a água da concessionária, ou seja, a água que chega nas torneiras, essa água é cara para a indústria. Porém, grande parte das indústrias usa água subterrânea, captação, bombeamento, água de poço. E essa água ainda é muito barata. Então, enquanto esse recurso for barato, não tiver um custo elevado, as indústrias não vão se mobilizar para a prática do reuso. Por quê? Porque ainda esbarra muito nessa questão de custo-benefício, né? Por outro lado, a nossa legislação ambiental está ficando cada vez mais restritiva também, né, para as indústrias. Então, o que, que eu acho? Que, assim, no médio prazo, vai acontecer essa questão do reuso. Eu acho que nós vamos ter uma regulamentação, mas no momento ainda não temos. E, claro, existem indústrias que já estão conscientes. Quando você pega os grandes grupos internacionais, eles já vêm com essa prática do reuso, independente de estar operando no Brasil, né, de estar atuando no Brasil, mas ainda é muito incipiente comparando com Europa, Estados Unidos. Estados Unidos, grande parte das indústrias já praticam o reuso, e você traz uma vantagem que você está poluindo menos, né, o meio ambiente. Você está, a partir do momento que você reusa, você está descartando menos efluente, menos esgoto nos corpos hídricos. E isso é um outro problema, porque São Paulo nós não temos mais água. O que tem está poluído. Então, o reuso seria algo, né, extremamente sustentável e necessário. Eu concordo com você. Eu acho que o problema da água, eu não acho que é só o problema da água ser barata. A água ser barata, eu já discuti isso com algumas pessoas. A água tem que ser barata, porque grande parte do uso da água, de uso nobre, é para a população e você tem que manter um preço Ah, sim. Não, acessível. mas é que a água de poço é extremamente barata, né? Ela é Comparando com a extremamente água barata, tratada. mas então, acontece que a gente teria que ter uma regra, e a gente tem trabalhado nessa direção, de fazer uma compensação, como se fosse um crédito de água. Sim, Se sim. você pegar água de poço e você lança ela no corpo hídrico, É se o o que corpo acontece. hídrico está com uma qualidade péssima, você pode lançar na qualidade péssima. Você não Exato. precisa lançar na qualidade que você pegou do meio ambiente. Então, Que é muito você melhor, é água pura. exatamente. Ou É. seja, você tem uma licença para degradar a água. Exato, E exatamente. isso não faz muito sentido ambientalmente, né, em termos de sustentabilidade, etc. Então, se tiver uma compensação, aí sim, que aí o preço da água continua baixo, mas se você degradar, você paga, Sem né? dúvida, esse é Aí o o reuso ideal, faz né? sentido. Sem dúvida. Oi? Sem dúvida. As grandes indústrias, hoje, quando elas lançam os efluentes nas redes coletoras, né, elas já precisam fazer um pré-tratamento para Sim, adequar como se fosse um esgoto doméstico. E elas sim. pagam pela carga e pela vazão. E Então, pela já tem um vazão. coeficiente aí que é aplicado, né, pelo menos aqui, né, no estado de Claro. São Paulo, que
de certa forma, ajuda um pouco nisso. Assim, você não pode piorar a condição do corpo hídrico e tem que mandar esgoto para as redes coletoras que possam ser tratados nas estações de tratamento de Sim, esgoto. mas Então, quando quando tem rede tem, coletora. quando não tem, é bem mais complicado, porque depende de fiscalização da agência ambiental. Bem mais É, complicado. é verdade, é verdade. Esse é um dos nossos problemas, né? Não Um basta dos. conscientização, porque se Não. depende só de fiscalização, é porque conscientização não está tendo força, né? Esse é E a questão do reuso é como eu falei, não tem uma regulamentação. Aí fica muito solto, né, Everton? Assim, não tem uma linha assim, tem que seguir você uma não, legislação, tem que atender esses parâmetros. Não tem. fica difícil, é verdade. Tem que ter alguma forma de, de forçar, né? Forçar economicamente. Não, Exato. não creio só Exatamente. comando e controle, não dá certo, porque a gente não vai ter nunca controle suficiente para isso. Não Exatamente. tem Exatamente. fiscalização. Nem Tem que ter. mecanismos, né, para fiscalizar dessa forma, é verdade. É difícil, é difícil. Bom, vamos lá. Você tem trabalhado com um monte de tipo de tratamento, né? Vamos falar um pouquinho de contaminantes emergentes, como medicamentos e drogas ilícitas, né? Que tem sido um desafio para tratamento de água. Uhum. Quais as dificuldades para a gente tirar esses compostos dos sistemas hídricos? E o que está acontecendo no Brasil? É. Nada, pelo jeito, a gente está bebendo hormônio, Eu vou explicar. Na verdade, PFAS, tudo mais, né? sim, contaminantes emergentes ou disruptores endócrinos, né? Muitos usam essa terminologia, tudo aquilo que passa pelo seu organismo e causa alguma alteração no organismo. E aí entra nessa classe uma série de componentes, medicamentos, Sim. produtos herbicidas, pesticidas e, claro, também o consumo de drogas, né? Sem dúvida. E tudo isso é metabolizado pelo organismo e eliminado pelo esgoto. O que acontece, Everton, é que nenhum sistema convencional de tratamento de esgoto remove esse tipo de contaminante. Isso em todo lugar do mundo. O sistema convencional, a nível secundário, não remove, que é obrigatório aqui no Brasil, né, o nível secundário, não remove esse tipo de contaminante. E lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, isso já está regulamentado, é obrigatório remover, e o que acontece é que as empresas de saneamento complementam com tecnologias avançadas, membranas, ultrafiltração, Uhum. etc. E no Brasil a gente não tem isso. O que nós estamos fazendo? Por enquanto, monitorando. Então, nós mapeamos esses contaminantes, né? Algumas concessionárias mapeiam, mas é muito mais as universidades que fazem esse trabalho no Brasil. E isso tem. Qual é a vantagem no caso, né? Hoje, por que nós fazemos esse monitoramento? No caso das drogas, por exemplo, pode ser uma ferramenta de uso de políticas públicas, por exemplo, porque você consegue saber mapear o local de maior consumo de droga e a quantidade, inclusive concentração, seja cocaína ou outro tipo de droga que está. Então, ali, a polícia às vezes até usa, né, essas informações para saber qual é a área, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde tenha um consumo maior de drogas. Na questão dos medicamentos, como eu falei, a gente não tem também ainda, né, tecnologia que remova esses contaminantes. Nós temos alguns estudos na represa do Guarapiranga, em alguns locais em São Paulo, que já mostram concentrações elevadas de antibióticos, hormônios, mas, de novo, não tem ainda. Na nossa legislação não tem nem quantificação. Lá fora já é parâmetro de potabilidade, inclusive, né? Aqui não, mas aqui nós, na verdade, só estamos monitorando, não tem nada ainda nesse sentido para remoção efetiva desses contaminantes. Pois é, pois é. Mas você falou aí de mapeamento, ainda em detalhe, você está falando de mapeamento, e a minha pergunta ia falar porque eu já vi, já conversei com você disso daí, de mapeamento de drogas em esgoto, né? Isso, Foi isso que eu quis dizer? Como é que isso. exatamente, porque o esgoto, na verdade, ele é um veículo de vários contaminantes, né? Sim. Drogas, vírus, bactérias, patógenos, enfim. Por isso que é tão perigoso as pessoas terem contato com esgoto, por conta das doenças de veiculação hídrica. E um desses contaminantes, que vai também no esgoto, é a droga, porque a pessoa usa a droga e ela é eliminada, né? Então, ele tem sido mapeado
pela análise do esgoto. É feita uma coleta em alguns pontos chaves, né, alguns pontos específicos, não necessariamente na entrada da estação de tratamento de esgoto, muitas vezes em postos de visita, que são aqueles postos de inspeção, né, nas ruas, nas redes coletoras. Às vezes a coleta é feita em alguns postos específicos, e esse esgoto é levado para o laboratório, é feita uma análise ali, igual um exame de sangue no laboratório, né? E ali, nesse mapeamento, você consegue quantificar e ver qual é o tipo de droga e a concentração que está nessa amostra. Interessante, mas deixa eu fazer uma pergunta de ignorante. Se você tem uma rede de esgoto e você faz uma coleta, você tem que fazer alguma modelagem do transporte, da velocidade que o esgoto anda, para você poder É, estimar de onde veio, tem decaimento, como é que funciona essa história? sim, na verdade, ele fica intacto, né? A concentração que você encontra ele no ponto A é a mesma que no ponto B, a menos que tenha nova contribuição. Então, se você conhece o trecho, sabe as contribuições que estão chegando de redes, tem o mapeamento da rede, aí você consegue delimitar uma área. Você vai Hum, fechando a área. Ou você coleta também na entrada da estação, mas na entrada da estação são você não sabe. muitos quilômetros, e aí isso dispersa um pouco. Então, essas coletas são feitas em pontos estratégicos, em alguns pontos específicos, aonde você consegue falar, nesse bairro ou nessa área específica está acontecendo esse consumo de droga. Mas isso é para várias coisas, né? Monitorar drogas, hormônios também, medicamentos, pesticidas, dá para monitorar muitas coisas. Interessante, interessante. E Ninguém isso nem tem. imagina isso, né? Oi? Ninguém nem imagina isso, né? Mas isso aí tem sido usado. A gente tinha discutido esse assunto aí para controle de Covid também. Tinha isso na época da pandemia, Sim, né? exatamente, exatamente. Por quê? O Covid, o SARS-CoV, né, que causa a Covid, é mais um vírus do esgoto. Nós já É. temos milhares de vírus, ele é só mais um que vai se juntar à fauna ali, né? E na época, no auge da pandemia, as pessoas não tinham informação, não sabiam o que estava acontecendo, então começou também esse monitoramento mais ostensivo da questão do Covid e conseguia isso. Foi legal porque ajudou alguns centros de saúde regionais, né, a ter algumas ações mais rápidas. Bom, nessa área tem uma concentração maior do vírus, então vamos, porque foi uma loucura, né? Você não sabia onde era prioritário, onde começar Exato. as ações. Então você vê que o esgoto é uma ferramenta, monitoramento do esgoto é uma ferramenta importante, né? Interessante, interessante. Então, na verdade, e a partir disso daí é feito, sei lá, uma política pública, uma regra para a Assim, saúde esse pública? seria o ideal, né? Utilizar esses dados, né? Tem inúmeros dados, inúmeras pesquisas acadêmicas, né? Técnico-científicas, mas por enquanto não tem nenhuma medida nesse sentido. Nós sabemos, né? Desse monitoramento, onde está, o que está acontecendo, mas não foi ainda, isso não avançou para políticas públicas, pelo menos não até o momento. Pois é, pois é. Como A gente sempre, faz, estamos faz atrasados. pesquisa é assim, você faz e reza para alguém fazer a pesquisa em placar, né? Se der É, certo, o lindo. ideal é igual nos Estados Unidos, que é pesquisa aplicada, né? Deu certo, já vai para o mercado, né? Aqui fica Aqui mais no a ambiente chance é grande. acadêmico ainda, né? É verdade, é verdade. Agora, o seu projeto na USP, conta pra gente do seu projeto de uso de ozônio para remoção de Covid, já que a gente estava falando, remoção É, de Covid do esgoto doméstico. então, isso Isso é começou também. inovador ou já existia em algum lugar? Não, foi inovador o uso do ozônio, porque o Covid é novo, né? Isso também Sim. começou em 2020, né? Exatamente no auge da pandemia. Eu fui para os Estados Unidos, numa parceria com a Universidade do Arkansas. Por quê? O que nós usamos hoje para desinfecção final, seja de esgoto ou água? Usamos cloro. No Claro. Brasil. Lá fora, o cloro já não é utilizado há muito tempo por uma série de restrições. E eles usam o ozônio para desinfecção de abastecimento de água e desinfecção final de esgotos. Mas, quando surgiu o Covid, nem nos Estados Unidos eles sabiam, né? Não tinham isso. E aí Hum. eu fui para lá, fiquei lá com eles um tempo, testando uma das nossas tecnologias, né? Que nós temos uma tecnologia que dissolve ozônio, para a remoção do vírus que causa Covid.
Por quê? Nós já sabíamos que o sistema de tratamento de esgotos convencionais remove parte, né, dos vírus, bactérias, mas o Covid, a gente conseguia ainda achar o RNA viral dele, mesmo Depois. depois de tratado. Claro que ele não tem o poder de infecção do vírus inicialmente, né, quando a pessoa é contaminada, mas ele, até 27 dias depois do exame testar negativo, né, do exame mostrar negativo, ele ainda aparecia nos esgotos. Então, isso causou um certo, né, pânico assim na comunidade científica para entender o que estava acontecendo. E aí nós testamos o ozônio. O ozônio foi extremamente eficiente. Por quê? Porque, diferente do cloro, o ozônio ataca a parede celular do vírus, ele quebra a parede. Então, não tem como o vírus se replicar. O cloro já não, ele tem uma forma de atuação diferente. Então, nós vimos que realmente o ozônio, para não só remoção do Covid, né? Mas diversos outros vírus que o próprio cloro também não consegue remover. O Covid tem um poder de desinfecção bem mais forte. Então, a gente provou, nós constatamos que a utilização do ozônio é muito interessante para a remoção não só do vírus da Covid, mas diversos outros vírus. Me diz Mais uma vantajoso que o coisa, cloro, né? mas o cloro é muito mais barato, né? O cloro é muito mais barato, o ozônio, além de ser mais caro, você tem que gerar no local, né? Tem que ter um gerador, Geralmente. porque ele é volátil, né? O tempo de É. contato dele é muito mais rápido, mas se você comparar os dois como poder de desinfectante, o ozônio é muito maior, muito mais seguro até. É. Mas no Brasil, né, ainda não tem essa prática de adotar. Algumas estações de tratamento de água já estão começando, né, fazendo alguns testes, Uma mas organização. ainda cloro é o que mais se utiliza aqui, né? Todo mundo usa cloro. Cloro gera trialometano, tem um monte Exatamente. de. Se você tiver matéria orgânica, reage com matéria orgânica, Já, trialometano. já cansei de medir Então, e trialometano. todo mundo sabe, né, Everton? É igual Sim, a história dos não contaminantes tem, emergentes. não é segredo para ninguém, né? Todo mundo sabe que tem PFAS na água, que tem remédio, que tem, enfim, tá aí, né? Exatamente, a gente tá bebendo, fazer Pois o é. quê? É. Você bebe água da Sabesp ou você compra água mineral? Não, eu bebo água da Sabesp. Ah, E eu vou, filha do Sabespiano tem que beber pois água da tem que Sabesp, calma confiar. lá, né? E você sabe que a qualidade da água que a Sabesp entrega é muito boa, né? Eles fazem vários testes nos laboratórios antes de entregar essa água. Muitas vezes o problema é até chegar na residência. Né? Então, é por isso que sai já com residual de cloro dos reservatórios, Pra pegar, porque o é. transporte, né, até chegar na casa que está lá no final da linha, às vezes pode ter eventualmente, né, algum problema. Mas eu É, bebo água da Sabesp. eu também, eu também. Ainda que algumas pessoas achem que eu não deveria, mas eu bebi a vida inteira e bom. Também. Estamos aqui, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, conta pra gente aí. Você tem uma experiência com algumas agências, você trabalha como pesquisadora, né, e em empresa também. Você trabalhou com o BID, com a JICA, com o Banco Mundial. Como é que esses organismos grandes que põem dinheiro aqui no Brasil, como é que eles podem ajudar na implementação de soluções mais eficazes para a gestão de água e principalmente no combate à poluição, que é uma das áreas que você mais trabalha? Eles já ajudam, né? Já há muitos anos. O BID, por Sim. exemplo, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, todo o programa de despoluição do Rio Tietê, todas as etapas foram cofinanciadas pelo BID. Uma parte pelo próprio governo, né? Na época a Sabesp era pública ainda, e outra parte pela pelo Banco Interamericano. A JICA também, que é o banco japonês, financiou um programa muito grande no litoral chamado Programa Onda Limpa, que é muito semelhante à disposição do Rio Tietê. E o que envolve esses programas? Né? Aumento na coleta, nas redes coletoras de esgoto, ampliação das estações de tratamento, ou seja, tirar os esgotos que chegam nos corpos hídricos. Né? Então, como eu falei, tanto o BID quanto a JICA, o World Bank, essas agências de fomento, elas têm sido importantes, têm um papel importante, e uma vantagem, né? Porque quem está pegando o empréstimo tem um longo período para pagar
para esse financiamento e com taxas de juros bem pequenas quando você compara com bancos, né, investidores, bancos convencionais. Então, eles têm esse papel importante e você tem que atender uma série de requisitos, né, o tomador de empréstimo, uma série de requisitos, uma série de exigências. Existem missões, né, desses bancos que vêm ao Brasil para acompanhar as obras, eles acompanham de perto os projetos, as obras. Então, eu acho muito interessante, né, para nós, né, aqui no Brasil, tanto o Banco Interamericano quanto o World Bank, o JICA, o japonês, eu acho que são agências de fomento muito importantes para nós aqui, e eles ajudam dessa forma, né? A partir do momento que está financiando obras de saneamento, enfim, de estações de tratamento de esgoto, ampliação de tratamento de água, está melhorando também aí a questão do meio ambiente. Esses bancos só fazem investimento para governo ou também para empresa? Bom, eu sempre trabalhei, eu trabalho com os dois clientes públicos e privados, mas os financiamentos dessas agências internacionais sempre foram para órgãos governamentais, prefeitura, estados, sempre com esse enfoque. Legal. Vamos lá para o assunto que faz seus olhinhos brilharem aí. Vamos falar do Rio Pinheiros, que você está. Ah, faz mesmo. Eu preciso ir lá pessoalmente, eu já estou planejando isso, estou esperando a Bruna ficar pronta aí também para a gente ir lá olhar. Conta para a Bom, gente, ele passou por um projeto de despoluição nos últimos anos. Muita gente que adora falar mal, fala mal, mas o Rio mudou de cara muito, né? Conta pra gente, quais exatamente. foram os desafios desse processo e qual foi a sua experiência específica nesse trabalho aí? Uhum. Bom, primeiro você citou uma coisa importante. O Pinheiro já passou por outras tentativas anteriores, né, de despoluição. E quando eu citei aqui o programa de despoluição do Rio Tietê, o Pinheiro estava incluso, porque o programa de despoluição do Rio Tietê não era focado só na bacia do Tietê, São Paulo como um todo, de coletar os esgotos, conectar os imóveis que lançam, né, os esgotos clandestinos, ampliar a rede de cobertura, e o Pinheiro estava dentro, né, desse pacote, desse programa. Esse programa começou, Everton, em 1992 de despoluição do Tietê, enfim, né, como um todo. E hoje ele já está na quarta etapa, né, a Sabesp já está começando, tocando a quarta etapa do programa, e todo mundo pergunta: resolveu? Não. Melhorou? Sim, sem dúvida. Se não tivesse esse programa, certamente a situação seria bem pior. O cenário seria pior em termos de poluição, de qualidade da água, mas ainda está muito poluído. Bom, aí dentro desse contexto todo, em 2019, o governo Ah, anterior, né, de São Paulo, criou um programa específico para o Pinheiros, chamado Programa Novo Rio Pinheiros, que é muito um pouco parecido, né, com o que já vinha sendo feito no projeto Tietê, mas com algum enfoque diferente. Vamos conectar também os imóveis clandestinos, né, que jogam esgoto no rio, mas outras ações integradas, além de conectar os imóveis, melhorar a qualidade da água dos afluentes que chegam no Pinheiros, tudo isso para você tentar melhorar a qualidade da água do rio. E um tratamento in situ, uma oxigenação no próprio Rio Pinheiros, que é o projeto que hoje, né, que a gente conduz aí pela Chart, pela minha empresa, com a nossa tecnologia. O que é esse projeto de oxigenação? Existem algumas modelagens do Rio Pinheiros que mostram que mesmo que a gente retirasse todos os esgotos, todos, o que é impossível, né? O Rio Pinheiros ainda não teria oxigênio. Por quê? Por sim, conta da poluição difusa. E a poluição difusa vem com as chuvas, né? Então você não tem sim. 30% da poluição do Pinheiros é carga difusa. Então, mesmo que fizesse um programa, né, de 100% de conexão desses imóveis, você ainda teria um oxigênio deficiente no Rio Pinheiros. E aí, dentro desse programa, a Sabesp licitou, né, esse projeto, que é a oxigenação do Rio Pinheiros. Então, a empresa que ganhou na época era a Humble, né? E com a minha tecnologia, que é a tecnologia Chart Industries, e o que nós fazemos, Everton? A gente pega a água do rio, água bruta, leva para um tanque altamente pressurizado, onde eu injeto oxigênio gás, e dentro desse tanque, através da lei de Henry, temperatura e pressão, eu faço uma dissolução desse oxigênio na água, supersaturo essa água e injeto no corpo hídrico. E o que nós fazemos? A gente acelera
o que a natureza faria naturalmente, a gente acelera imensamente, degradando a matéria orgânica e trazendo, né, você degrada a matéria orgânica, deixa um remanescente de oxigênio no rio, e isso traz o que vocês estão vendo, né, revitalização, elimina o odor, muda a cor da água, enfim, uma série de outros benefícios, né? Então, basicamente, esse é o projeto de oxigenação que a gente está tocando aqui em São Paulo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, técnica. Na verdade, o princípio de oxidação é um princípio super conhecido. Vocês só estão aumentando brutalmente a concentração de Exatamente. oxigênio. É isso. Exatamente, porque os processos aeróbicos de tratamento de esgoto, né, nas estações, usam ar. Ar tem 20% de oxigênio. Aqui, a gente está colocando oxigênio puro, e não é o oxigênio gás, porque o gás você acaba perdendo para a atmosfera, né? Nós Tá certo. dissolvemos ele em alta pressão, e aí esse oxigênio dissolvido, sim, que é injetado e faz exatamente isso que você falou, o princípio é de tratamento de esgoto aeróbico, é isso mesmo. E quanto você consegue, quanto que fica de oxigênio comparado com os 20% da aeração normal? Não, na verdade, eu tenho 100% de oxigênio, né? Agora, o cálculo que eu faço de quanto oxigênio eu vou injetar é o mesmo que eu faria numa estação de tratamento de esgoto. Qual é a vazão que eu tenho, a carga orgânica e uma relação que a gente chama de alimento-bactéria, né? Para ver mais ou menos. É claro que você tem que olhar as correntes hidráulicas, né, do local, tempo, né, que o oxigênio vai ficar em contato com essa matéria orgânica, mas assim, como se você simulasse uma estação de tratamento de esgoto no próprio corpo hídrico. É mais ou menos isso. Entendi. Mas quanto tempo ele permanece? Depende do consumo, é isso? No rio? Então, exatamente. O que acontece? A gente consegue dissolver ele, Everton, no nível molecular. Ou seja, eu não formo nenhuma bolha. E isso é uma grande vantagem. Isso é uma tecnologia nossa, né? Foi desenvolvida Você nos não nossos laboratórios. perde. É. Não perde. Então, eu consigo 98% de transferência desse oxigênio para a água, e a velocidade de deslocamento dessa molécula do oxigênio na água ela é muito lenta. Hum. Então, o cálculo que nós fazemos é quanto eu tenho aqui de matéria orgânica que eu preciso oxidar, ou seja, que vai usar esse oxigênio. Além dessa matéria orgânica, a gente deixa um remanescente no rio. Então, vamos supor que eu tenho que manter 2 miligramas por litro de oxigênio dissolvido no rio. O cálculo que eu tenho que fazer é quanto eu vou precisar para degradar essa matéria orgânica e ainda para ter esse remanescente, para ter vida aquática, né? Vida aquática em torno de 4, 5 miligramas. E aí, então, hoje, no projeto do Pinheiros, é monitorado um trecho de 5 quilômetros. O rio tem 26. Considerando o ponto de oxigenação de injeção, tem monitoramento ao longo de 5 quilômetros. E as modelagens e os monitoramentos mostram a dispersão dessa pluma de oxigênio ao longo desses 5 quilômetros. Então, você vê que ela é persistente mesmo, né? É Esse verdade, 5 oxigênio. quilômetros é bem persistente. Então, mas Sim, sim, o ideal seria a gente ter mais pontos, então, de injeção de oxigênio ao longo sem do rio. dúvida. O ideal era replicar isso, porque eu só posso dizer o que está acontecendo em 5 quilômetros, a gente não tem estudo, né? Mas o ideal era simular, né, numa escala real, isso que a gente imagina que iria acontecer, mas agora teve a privatização da Sabesp, né, mudou tudo, não sei se esse projeto vai se replicar. Mas o ideal é isso, que você colocasse outros pontos de oxigenação para cobrir o rio inteiro, né, para pegar toda a extensão dos Toda a 26 extensão. quilômetros. Exatamente. E quanto mais oxigênio você vai colocando e mais degradando, mais estável vai ficando o ambiente hídrico. Mesmo que É. você tenha ainda aporte, né, um lançamento ainda de esgoto, você estabiliza isso. Agora, hoje, a gente trabalha num trecho muito pequeno, se você for ver, 5 quilômetros. Eu tenho um trecho a montante e a jusante que eu não sei o que está acontecendo. Quanto esgoto está, né, sendo lançado, enfim, né? Então, é isso. Interessante, né? Isso daí. Mas se você estabiliza, você precisaria de menos injeção de oxigênio no futuro, é isso? Exatamente. Mas não Menos, respiração, por já causa do reduziu volume. bastante no Pinheiros. Quando partiu essa planta, há 3 anos atrás, a carga de oxigênio era bem mais elevada. É claro que aquilo que eu falei, nós estamos fazendo essa oxigenação in situ no corpo hídrico, mas a Sabesp também
está fazendo outras ações em paralelo, né? Uma combinação de ações. No início, nós precisávamos de muito mais oxigênio, agora a carga já caiu mais ou menos pela metade. Por quê? Porque já oxidou boa parte dessa matéria orgânica, e o que entra ainda está num certo equilíbrio, né? O que entra de esgoto, né? Então tá no certo equilíbrio. Então, isso é interessante, porque a tendência era não precisar de esgoto, né? Desculpa, de oxigênio. De oxigênio, Mas, como eu falei, se tivesse limpo. então, exato. Mas como eu falei, mesmo que não tivesse nada de esgoto chegando, o Pinheiros ainda teria uma deficiência de oxigênio dissolvido. Então, essa questão de injetar oxigênio dissolvido realmente ajuda muito na revitalização, ajuda muito mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se, se a Sabesp resolvesse o problema do lançamento de esgoto, ela não teria que fazer a oxidação do rio, não é isso? Exatamente. Não é o core business dela. O core Não, business da Sabesp é tratar água e esgoto. tratar água e Exatamente. esgoto. Exatamente. Então quem pagaria? A prefeitura? Sim, aí nesse caso seria a prefeitura. Ou mesmo a iniciativa privada, né? Tem alguns locais onde os empreendedores da região, né, entendem que é um benefício, e de fato ou a iniciativa É. privada, alguns fundos de investimento, enfim. Mas a sua percepção está correta. Se não tivesse esgoto clandestino chegando no Rio, como tem, e você vê, desde 1992 a Sabesp tem um programa aí ostensivo, até hoje não conseguiu, porque é muito impressionante, né? É difícil você mapear esses esgotos É. clandestinos, por mais que tenha tecnologia, que tenha conhecimento, e o crescimento dessas ligações clandestinas é absurdo, é muito rápido, tanto de água quanto de esgoto. Desculpa, tanto de água quanto de lançamento clandestino, porque eles vão ocupando as áreas, uso e ocupação de solo é obrigação da prefeitura, é fiscalização da prefeitura, e infraestrutura, que no caso era o Estado, né? Agora é privado. Então, o que acontecia? Você tem grandes áreas invadidas, porém não podia levar infraestrutura, porque são áreas irregulares. Então, é muito estranho isso, né? Mas é assim que funciona. A prefeitura cuida da fiscalização do uso daquela área, da ocupação, e o Estado levava infraestrutura. Então, o Estado falava assim, a prefeitura falava assim, não tem ninguém aqui, porque esses endereços não existem. Por outro lado, você não pode levar rede de esgoto e rede de água num local onde o endereço não é oficial. E aí, o que acontece? Continua esse problema, né, das comunidades, enfim, cada vez crescendo mais, continua jogando o esgoto nos corpos hídricos, e é um problema que, pelo menos em São Paulo, nós não vamos conseguir resolver no curto prazo. Absolutamente. Não vamos. Mas, na área do Pinheiros, a Sabesp, apesar de tudo, foi feito a captação Sim, de esgoto em área que não tem sim. propriedade regularizada, etc. Não foi? Na verdade, o que eles fizeram ali, Everton, eles conseguiram conectar 680 mil imóveis, né, que não tinham, que estavam lançando o esgoto clandestinamente. Nós temos duas situações quando a gente fala de rede coletora de esgoto. As áreas invadidas, que é o que eu expliquei, que você não pode levar infraestrutura, né, e as pessoas que não se conectam na rede. Então, muitas vezes, porque não é obrigatório, então, muitas vezes a Sabesp passava com a rede coletora na rua inteira e apenas alguns imóveis se conectavam, o que significa que os demais continuavam jogando esgoto na galeria de água pluvial. Então, isso também é um problema sério. Então, o que eles conseguiram conectar e mapear foram situações desse tipo, onde você tem a rede coletora e vamos conectar esses imóveis, né? Trazer, né, para a coleta para tirar esses esgotos do rio. Mas tem essas duas situações: áreas invadidas e locais onde existe já infraestrutura e o morador não quer, não se conecta. Não, mas ele é obrigado a se conectar. Bem recentemente, é Ah, muito recente. Até 4, 5 anos atrás não era. não era Então, obrigado. não era obrigado. Eu mesma participei, na época do projeto de despoluição do Tietê, a gente fez um estudo para o próprio BID, que financiava, né, o Banco Interamericano. Ele queria Ah, entender por que era tão baixa a adesão
dos imóveis a conexão. Por que, os moradores não queriam se conectar e existia uma suspeita de que era disposição a pagar, né? Ah, não vai colocar, se conectar porque as pessoas não querem pagar, porque vai dobrar, né? Mas a gente fez um estudo piloto na Zona Leste e na Zona Sul de São Paulo, e foi interessante o resultado. Não era por isso, as pessoas não tinham consciência de que a rede coletora de esgoto ajudava muito nessa questão de saúde, na redução das doenças de veiculação hídrica. Incrível. É incrível, né? Então, não era disposição a pagar. Então, é falta de conscientização. Porque a pessoa pensa assim, ah, não está na porta da minha casa, não importa para ele onde está sendo lançado esse esgoto. Se ele está jogando na galeria de água pluvial e não está ali na porta da casa dele, pouco importa. Então, é uma questão, na minha opinião, também de educação e de conscientizar a população. É muito, muito de educação, muito. As Sim, pessoas, imagina, as pessoas pensam no afastamento do esgoto e não é na. isso, exatamente. Tira daqui de perto de mim e pronto, né? Isso, Longe exatamente. dos olhos. Então, é muito difícil, né, para a própria Sabesp, para as prefeituras locais, né, que operam os serviços aí de saneamento, é um desafio, assim, muito grande, porque tem o roubo, tem essa questão, né, das pessoas, que não, imagina uma área, uma cidade do tamanho de São Paulo, você tem milhares de quilômetros de redes, né, então, assim, não é fácil. A Sabesp está fazendo um excelente trabalho desde do Tietê, né? Eu sei que tem muitas pessoas que criticam, mas o trabalho está fazendo um excelente trabalho. Esse programa do Novo Pinheiros eu achei muito legal também, porque foca na bacia do Pinheiros e Funcional. trouxe aí uma grande contribuição, né, e benefícios, mas o problema é muito maior. E a educação é um complicador, sem dúvida, aqui para a gente no Brasil. Não só em São Paulo, né, mas no Brasil como um todo. É para isso que a gente criou o professor Água, para tentar Exatamente. levar a informação, porque é difícil, né? Nossa, Professor Água tem muito trabalho. precisa de muitos professores Água no mundo para poder andar aqui no Brasil, então é infinito, impressionante a Mas você quantidade. está fazendo a sua parte muito bem, né, Everton? Isso que Eu estou importa. tentando, estou tentando. Não, está A sim, gente está está sim. sempre frustrado que achava que o alcance poderia ser maior, né? Sempre assim, você sempre quer um alcance maior, mas estamos trabalhando. Mas pensa o seguinte: se você não fizesse esse trabalho, estaria Ah, pior. sem dúvida. Muita gente tem acompanhado, tem funcionado. Espero que funcione mais. Bom, Não, vamos funciona lá. sim, O com nosso, certeza. o nosso tempo já está aqui no final. É muito bom ter você aqui. Parabéns pelo trabalho. Vamos tentar trabalhar junto, tanto o professor Água ou que puder aparecer com a Chartwater aí para ajudar. Se tem umas tecnologias novas aí para a gente utilizar. Muito interessante, muito interessante. Quem quiser dar uma olhada, a gente vai deixar o link aí embaixo, né? É só clicar no link da Chart, né, para poder saber o que tem, dar uma mãozinha para a Paula aí, né? Que Ótimo, agradeço, Everton. Foi um tá prazer estar ótimo, aqui com Cris. Por vocês. favor, faz suas considerações finais. Não, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu acho que você tem um papel importante também aí, né, na questão da água. Todo mundo que te conhece sabe, assim, da sua competência, do seu trabalho. E eu acho assim, nós que somos dessa área, né, eu acho que a gente não pode desanimar. Tem um Não. longo caminho pela frente? Tem, mas se você olhar 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós já evoluímos, talvez não no ritmo que gostaríamos, né? Mas o Brasil, eu acho, né, esbarra muito ainda na questão da legislação. Nós comentamos aqui, né? Sim. Falta regulamentação de reuso, incluir os contaminantes emergentes na portaria de potabilidade de água, enfim, tem um longo caminho, mas a gente está avançando devagar, então eu acho que assim, nós não podemos desanimar. Vamos continuar fazendo a nossa parte, dando a nossa contribuição, e no final a gente deixa um legado, né? Eu acho que isso que é. Eu, com esse trabalho do Rio Pinheiros, isso é um legado, eu já estou indo para outros Sem locais, né? dúvida. Rio de Janeiro, Sem interior dúvida. de São Paulo, você leva qualidade de vida para a população, você com esse trabalho fantástico do É para isso professor. que a gente estudou, né, Paula? Exatamente, tem que ter um propósito, né? Opa, é E para é isso que a isso gente aí. estudou. Se não ajudar as comunidades, não serviu para nada, não é? Exatamente, deixar um legado. E é isso. Muito obrigada, viu? Ótimo. Obrigado, Paula, pela sua presença. Gente, a gente teve a Paula Vilela aqui. Dê uma olhada no material, nos links que a gente está deixando aqui embaixo, tá? O trabalho é muito legal. Se vocês quiserem conhecer o trabalho do Tietê, eu tenho certeza que ela pode ajudar Pinheiros. vocês que são estudantes da área. É interessante, é uma tecnologia que funcionou.
funcionou para um rio de volume importante, então a eficiência ficou testada na prática. Então vale a pena vocês conhecerem, dê uma olhada, tá bom? O trabalho é muito legal. Obrigado, Paula, parabéns pelo trabalho. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.